Salve pessoal, bom dia, saudações tricolores, bem-vindos ao Leiteria do Castilho, casa e canal do Tricolor Raiz. Hoje, num misto de decepção e irritação. Ontem o Fluminense foi, como está no título, num tempo foi o médico e no outro tempo foi o monstro. Dr. Jekyll e Mr. Hyde, médico e um monstro. O primeiro tempo foi como o jogo do Fluminense contra o Vasco no primeiro turno do Campeonato Carioca. No segundo tempo foi o segundo jogo no segundo turno do Campeonato Carioca. É impressionante como o mesmo time, com a mesma escalação, por 45 minutos domina um jogo, no segundo tempo entrega o jogo. Existe alguma coisa... Eu já vi acontecer isso, inclusive eu jogando. Da gente... o time morre, de repente o time apaga, de repente o time parece que levou uma pedrada na cabeça e não sabe o que aconteceu e não produz. Foi o que aconteceu ontem com o Fluminense. O Fluminense fez o primeiro tempo tranquilo, ganhou, merecia ter vencido, venceu. Mesmo no segundo tempo, em 20 minutos o Fluminense não conseguiu, o mesmo time, em 20 minutos o time não conseguiu fazer nada. O Vasco fez o quê? O Vasco tinha uma subida de marcação, mais nada. E o Vasco a gente sabe que é uma merda. Pode se classificar para a final? Pode. Porque é clássico. Porque se fosse tudo isso, não tá nem, acho que não está nem na Sul-Americana. Então é um time fraco. O Campeonato Brasileiro mostrou isso. Agora, o Fluminense é que tem que ser estudado. Porque contra o Vasco foi a segunda vez que acontece contra o Vasco em 2 jogos seguidos. No último jogo Fluminense e Vasco pelo Campeonato Brasileiro, o time não jogou mal desde o início. Foi um jogo enganoso. O Vasco fez 1-0 quando o Fluminense estava jogando bem. Aí no segundo tempo o Fluminense acabou e o Vasco fez 2. Dito isso, acabou? Claro que não. É como se você tivesse perdido de 1-0, 2-1 e 1-0 é a mesma coisa. Principalmente que não tem vantagem de gol em casa, os gols fora de casa. Então o Fluminense ganhar de 1-0 vai para o pênalti. Pode ganhar de 1-0? Pode perder também mais uma de 2-1, porque é um clássico. Se não entrar concentrado 100% o jogo inteiro, acontece isso. O time foi bem ontem? Não, o time foi muito mal. O Fábio não foi o Fábio de outras vezes. Não teve culpa dos gols? Não teve. Teve julgamento, inclusive, dele dizendo, olha, que no segundo gol ele poderia ter endurecido, poder ter endurecido para ficar mais difícil o gol? Poderia. Mas teve culpa? Não. Samuel Xavier, a defesa inteira, eu dou nota 4. Para ser sincero, menos o Freitas. Menos o Freitas. Porque o Freitas não errou, cara. E passou uma bola errada. O Thiago Silva, para mim, ontem, enquanto zagueiro, foi o pior do time. O Thiago ontem fez pelo menos 2, que se é o Freitas, a torcida estava esperando ele para ser enforcado. Passando bola errada. Mas ele deu o passe pro gol. Deu. Ele deu o passe pro gol. Eu estou falando enquanto zagueiro. Ele é zagueiro, pô. Tem uma defesa ontem, nota 4, 4,5, e olhe lá. Meio de campo, nota 5. Eu estou falando do jogo inteiro, tá? No primeiro tempo as notas foram bem melhores, menos o Thiago Silva. Na defesa, zagueiro você não pode julgar zagueiro pelo ataque. Ele entregou 3 bolas, mas ele fez um gol. Isso não existe, ele é zagueiro, então ele tem que ser julgado como zagueiro. O ataque, Serna foi o melhor do time. Ele fez o gol, mas ele foi um cara que foi propositivo no jogo. Everaldo que a gente conhece. E o Soteldo, me preocupou, machucou. Será que vai ser uma contusão de mais de 2 meses? Ele recebeu muito pouca bola ontem, o Soteldo. Muito pouca bola. E o Keno, vou dar a ele, o Keno, o inútil. Eu não sei por que ainda está sentando no banco. Por que não bota o Santos? Por que não bota o Lavega, pô? Lavega estava no banco ontem. Por que não bota o Santos no banco e tira o Keno do banco?
O Keno é uma merda, cara. Vocês não acreditam nisso? Ah, mas ele deu uma assistência. Aquilo não é nem assistência, por isso que eu botei aqui no leiteria o que é uma assistência. Ele deu um passe que o John Kennedy acertou um chute espetacular. Só isso. O resto, o que ele fez, todo mundo faz. O Keno é uma porcaria, cara. Ele tá há 3 anos no Fluminense, tem menos gols que o Serna, pô. Que é um bagre. Aliás, o Serna, com o gol que o Serna fez ontem, o Serna acho que ultrapassou a maior fase do Arias enquanto jogador que decide gols, faz gols, dá assistência e dá passe decisivo. O bagre. E depois, no tempo que não foi uma porcaria, o Hércules, ontem no pré-jogo do Cantinho do Laranjal Panorama Tricolor, que eu participei, um colega, um amigo, falou um troço muito interessante, que o Hércules está no banco porque o Hércules está com algum problema físico. E repara que o Hércules, todo jogo, ele sai. Aí depois vem os jornalistas falam, quem cobre, os setoristas falam, a gente não sabe se o Hércules vai jogar. É uma coisa estranha. Tem alguma coisa que não é técnica, porque ele é muito melhor que o Nonato, pelo menos eu acho, minha opinião. Agora, ele está sempre entrando, saindo, entrando. Mesmo quando ele está jogando bem, ele sai. Quer dizer, então ele tem um problema, ou é uma contusão, ou é o preparo físico dele que tem que ser trabalhado. Ele está com algum foco de inflamação que ele não consegue render isso, tem que ser tratado. Eu não sei o que é, mas que existe. Então esse jogo foi ontem, foi isso. Agora, tem uma coisa que eu acho que é passível de a gente falar. O Cláudio apitou mal? Tirando esse lance, não. Tudo normal. Agora, o lance do Everaldo, eu não vou comentar o Paulo César Oliveira, porque o Paulo César Oliveira é um sujeito venal. No que diz respeito ao Fluminense, ele é um pouco mais do que venal. Enquanto foi juiz, enquanto foi árbitro, e hoje comentando, que é um camarada que fala que aquela bola, que aquele pênalti escandaloso, que o mundo, jornais ingleses, espanhóis, muitos espanhóis, italianos, alemães, falaram. Aquela bola do Chelsea foi um pênalti claro. O cara estava com a mão aberta mais de um palmo do corpo. E só para o Paulo César Oliveira não foi um lance normal. Ele estava com um braço colado no corpo. Se ele tivesse com o braço assim, 90 graus do corpo, você está com o braço colado no corpo. Quando a análise dele é contra o Fluminense. Quando a análise dele é o patrão dele, nunca é assim. Pode reparar. Não é choro, não. Isso é sério. Pode perguntar a qualquer torcida. Porque ele sempre, a cada 20 erros escandalosos contra você, se você não for o time do patrão dele, não foi nada. E aí isso aqui foi escandaloso, o cara tem que marcar. Mas ontem ele dizer, e o Cláudio não expulsar o Léo Jardim, aí você vê a pérola desse babaca chamado Paulo César Oliveira. Não, ele tocou para o lado. Eu quero que ele me mostre 10 gols, pega os últimos 10 gols do Campeonato Brasileiro, desse ano, do ano passado, do ano retrasado, os 10 últimos, que mostre que o goleiro foi driblado. Para saber se o cara passou reto, se o cara limpou o goleiro jogando para um lado para passar pelo goleiro. Porra, o cara era para ter sido expulso. Porque ele agarrou, podia até ter machucado o Everaldo. O Everaldo deu um toque de cabeça para limpar dele e foi puxado, pô. E era o último homem com certeza. Não, mas a gente tocou pro lado. Peraí, eu quero que esse imbecil venal, porque imbecil venal é muito pouco, mas é o que a gente pode usar para não ser cortado, me mostre, pega os últimos 10 gols do Campeonato Brasileiro, os últimos 10 gols desse ano no mundo inteiro. Vai pesquisar, mostra, o cara entra sozinho contra o goleiro, ele joga reto? Não, ele toca para um lado para limpar do goleiro e entra com bola e tudo. Não tem jeito de não ser assim, pô. Você não passa pelo cara por dentro do cara. E foi o que aconteceu ontem. O Everaldo deu um toque de cabeça para limpar o goleiro agarrou ele, pô. Então aquilo ali é expulsão. É uma expulsão que poderia ter mudado, se tivesse sido correta, o cara ser expulso, era para ter sido mudado. A história do jogo poderia ter sido outra. Poderia hoje o Fluminense estar classificado. Então isso foi um erro grotesco do Cláudio, mas vindo do Cláudio a gente também não fica preocupado, né? Porque o Cláudio é especialista em arrebentar com a gente. Por isso que eu acho que a torcida do Fluminense, junto com o Darão, com menos gosta. E o que vem domingo aí também é um camarada desagradável.
aquele goiano, Wilson ou Wilton, alguma coisa. Pereira, deve ser Pereira, que nem eu. Mas é isso, falar do jogo de hoje foi isso. O Fluminense agora tem hoje para descansar, amanhã para treinar, e treinar não, né? Fazer só um recondicionamento e jogar domingo. Só isso, não tem mais o que fazer. Tem condições de ganhar? Tem totais condições de ganhar. E também pode perder. Está classificado? Vai virar? Não sei, a gente vai torcer para acontecer isso. Agora, se o Fluminense está com condições de ganhar, está com condições totais. Em condições normais, o Fluminense é o favorito. Como era o favorito ontem? Sempre é um clássico. Um clássico é uma coisa diferente, né? O clássico, o camarada corre atrás, o jogo se iguala. Mas o Fluminense é que se igualou para baixo com o Vasco. Porque o Vasco no segundo tempo correu mais, mas taticamente o jogo do Vasco foi uma corrida. O time do Fluminense é que caiu. O Vasco foi a mesma coisa no segundo tempo, no primeiro tempo. O Fluminense é que parece que desligou vários fios e o que está acontecendo? Estou doidão. Pronto. Mais nada. É um jogo difícil? Será um jogo difícil. O Fluminense pode se classificar? Pode se classificar? Pode. Tem chance? Claro que tem. O Fluminense ganhar de 2-1, de 1-0, para ir para os pênaltis, eu acho que é extremamente normal. O Vasco empatar, o Vasco tem 66,6% de chance. Pode. Tranquilamente. O Vasco pode ganhar, porque o Fluminense vai ter que partir tudo e vai dar buraco. Isso com certeza pode. Agora eu acho que a gente tem uma coisa boa, o Canóbio volta. O Canóbio é um cara importante. A gente conversava, inclusive no grupo do Zap, que o Samuel Xavier ontem ficou muito vulnerável. O Vasco atacava muito pelo lado do Samuel Xavier. E o primeiro gol, você vê, o cara vai na linha de fundo, fez uma jogada normal. Foi culpa do Samuel Xavier. O cara foi na linha de fundo. O cara também tem competência, né? Se for assim, só um time joga, outro. Só o Fluminense pode jogar, não pode errar nada, outro time não pode acertar nada. Não tem nenhum cara bom. Tem. O cara foi na linha, você entrou. Estava o Thiago Silva na frente da bola, o Freitas também marcando a área. Aí a bola vem aqui onde está o Ryan. O Martinelli se apoia no joelho antes do cara chutar. E o Nonato não sei onde é que estava. Se bobear, vão botar a culpa no Freitas. Um erro grotesco de marcação. Como é que tem um cara na marca do pênalti livre e não tem ninguém marcando ele? Isso foi, para mim, a falha de gol foi essa. O segundo gol não. O segundo gol foi aquela hora que bate rápido. Estava até discutindo isso no grupo do Leiteria. Que eu vi um gol do Fluminense. Acho que foi o Ganso. Foi uns 2 ou 3 anos atrás. Um amigo até falou, foi aquele gol do São Paulo ano passado? Não. Aquele gol do São Paulo, o cara marcou, a falta voltou, o cara bateu rápido a bola ali, mas foi. Foi um jogo que o Ganso pegou a bola, bateu no chão e tocou. Eu não sei se foi o Arias ou se foi o Cano, entrou e fez o gol. Foi o que aconteceu ontem. E também teve um lance, Fluminense e Vasco, quando o Ayrton Beijinho jogava no Fluminense, que foi um lateral para nós. Se tivesse VAR naquela época, o cara assim, bateu errado, a bola é do Fluminense. Cara, a bola saiu, era nosso, o cara do Vasco pegou, bateu a bola rápido e gol. Bater rápido, quem tem que estar atento é o time que vai ser atacado. Outro exemplo, Fluminense e LDU em 2008. O Fluminense estava perdendo de 1-0, aí teve uma bola que, não sei se foi o Júnior César, bateu pro Cícero rápido, o Cícero estava sozinho, porque impedimento não existe em lateral. Bateu para ele, estava sozinho, ele entrou, tocou para trás, o Thiago Neves matou. Então isso aí, o time tem que estar atento. Não acho uma falha, é uma falha. Agora, o primeiro gol foi uma falha de marcação terrível. E o nosso gol foi uma jogada legal, mas nós tivemos a sorte, o Serra teve a sorte de aquela bola desviar no pé do cara e morrer quase na bochecha da rede. É isso aí, gente. Acho que o Fluminense tem totais condições de empatar, mas tem que não pode jogar como ontem. Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Ele tem que ser só o médico, um monstro não.